Quando nós vamos falar de refrigeração, você tem que falar sobre calor e como é que funciona, certo? Então, se você acompanhar meu mouse, está falando aqui, ó, calor. E aqui está a definição do que é calor. Calor é uma fonte de energia em trânsito que se transfere de um corpo para outro corpo em razão da diferença de temperatura. Tá, então vamos lá. O que eu li, eu vou tentar explicar o que eu li. Então, suponhamos que você tem um produto que ele está mais quente e esse produto mais quente ele vai receber temperatura de um produto mais frio. Quando você coloca os dois juntos, então vai ter uma transferência de calor, ou seja, o produto mais quente vai receber temperatura do produto mais frio. Ou inversamente, o produto mais frio vai receber temperatura do produto mais quente. Por que eu falo isso? Porque independente qual seja a temperatura dos dois produtos, eles estão com temperatura. Um vai receber a temperatura fria e o outro vai receber a temperatura quente. Então vai ter uma transferência de calor, certo? Então, quando se trabalha com refrigeração, precisa entender esse conceito. Perfeito? Então, essa transferência ocorre sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Perfeito? Então, é sempre assim. A temperatura maior, ela transfere calor para o corpo de menor temperatura. Tá? Quando acontece isso, ele passa pelo fenômeno de equilíbrio. O que seria o equilíbrio? É quando as duas temperaturas elas equalizam. Tá vendo? Então você tem um produto com a temperatura de 20 graus, o outro com 40 graus. Eles vão, no meio do caminho aí, eles vão achar um ponto de equilíbrio. Vamos supor que o ponto de equilíbrio seja 30 graus para as duas temperaturas, tá? Então, quando esses dois corpos, um está com temperatura de 20, outro de 40, então, como vai perder temperatura para o outro, em contrapartida, você vai aquecer o outro corpo. Então, você vai ter aí dois corpos com temperatura equalizada, que poderia, nesse exemplo, ser uma temperatura de 30 graus. Tá, então continuamos. Então vamos tratar do conceito, perfeito? E vamos usar como exemplo a água. Tá? E existe uma forma de medir esse calor. Então ele é representado, a taxa de calor representa a quantidade de calor por unidade de tempo expressa em kcal/hora, BTU/hora, quilowatts, kilojoules e TR, tá certo? E aqui embaixo está colocando, não sei se consegue ver aí, uma TR é igual a 12.000 BTU, que é igual a 3.024 kcal/hora, que é igual a 3.516 quilowatts. Tá? Essa é a tabela para você fazer as conversões de uma escala de medida para outra escala de medida ou unidade de medida. Então vamos lá. Como é que se comportava? Porque você sabe que a água ela pode estar no estado gasoso, tá? Ela pode estar no estado líquido e ela pode estar no estado sólido. Então a água ela passa por esses estágios. Uma hora ela pode estar sólida, uma hora ela pode estar líquida e uma hora ela pode estar gasoso. Isso é o comportamento da água. Quando ela está no estado de gasoso, tá? Ela é um gás. Gasoso, gás. Perfeito?
Quando ela está no estado líquido e estado sólido, ela sofre essas mudanças. Então, o que basicamente a gente vai falar sobre calor sensível e calor latente. Tá? Então, aqui tem uma escalinha do comportamento da água. O calor sensível é quando a água ela muda de estado. Tá? A água está no estado sólido e ela sai do estado sólido para o estado líquido. Nós chamamos desse comportamento de calor sensível. É quando ela recebe temperatura e muda de estado. Então, é calor sensível. Nesse mesmo gráfico, quando a água ela recebe temperatura, mas ela não muda de estado, é chamado de calor latente. Então, vamos usar como exemplo aqui. Ela está sólida, ela está a menos 20 graus, ela recebeu temperatura, mas ela não passou do estado sólido para o estado líquido. Então, nós chamamos isso de calor latente. Tá? Que ela recebe temperatura, mas ela mantém o estado que ela está. Seja sólido, seja líquido, tá? Seja gasoso. Perfeito? O calor sensível, de novo, você pode encontrar ele aqui, é quando a água, no estado líquido, ela recebe temperatura até se transformar em vapor. Então, nessa fase é chamado de calor sensível. De novo, calor latente é quando a água ela está no estado gasoso, ela recebe temperatura e mantém no estado gasoso. E o calor sensível, de novo, é quando ela sofre uma diferença de temperatura e ela muda de estado, que pode ser o estado líquido ou ela pode ir para o estado sólido. Perfeito? Então, entendendo esse conceito, a gente pode avançar mais explicando isso passo a passo. Para não ficar muito grande, eu vou parar por aqui e eu vou continuar no outro vídeo para explicar todo esse processo passo a passo.